Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue lhe abençoando. Você sabe que costumeiramente eu faço intervalos no horário de trabalho para fazer uma reflexão, para colocar uma palavra, uma mensagem, uma reflexão. E eu não quero com isso que você acredite no que eu estou falando. Eu quero apenas despertar o interesse em você, até mesmo, quem sabe, uma curiosidade, para você saber diferenciar o que era o pacto feito com o povo de Israel, com o povo hebreu, através de Moisés, e o que é o novo pacto feito através de Jesus com todos os povos. Uniu judeus e gentios em um só corpo, a sua carne, formando assim a igreja espiritual, a igreja espalhada pelo mundo inteiro. Mas antes de falar sobre isso, eu quero colocar aqui um hino, uma canção, para nós ouvirmos e adorar ao Pai, porque podemos adorar em qualquer lugar, porque a adoração agora ela é em espírito e em verdade, tá bom? Então vamos ouvir. Aqui
Olha, meu irmão e minha irmã, eu já gravei um vídeo falando sobre esse capítulo 9 de Hebreus, né? Mas tem me chamado muito a atenção esse capítulo 9 de Hebreus. O apóstolo Paulo, que eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo, ele escreve aos hebreus, quer dizer, ao povo judeu, e ele fala sobre a primeira aliança que foi feita através de Moisés. Moisés construiu um tabernáculo no deserto, segundo a orientação de Deus. Depois esse tabernáculo se transformou ou foi construído por Salomão, ideia de Davi, construiu o templo. Esse templo foi destruído, depois ele foi reformado por Herodes. E na época de Jesus, nos dias da sua carne, numa certa ocasião, os discípulos olharam para o templo de Jerusalém e eles então disseram para Jesus: olha só, mestre, mais ou menos assim, olha que construção, olha essas pedras. Aí Jesus disse algo muito forte. Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra. Jesus então profetizou a destruição do templo de Jerusalém, o que aconteceu no ano 70. O templo foi destruído. Houve uma guerra. Então, o general Tito, os romanos invadiram Jerusalém, sitiaram Jerusalém, invadiram, destruíram o templo. E se cumpriu. 30 e poucos anos depois da morte de Jesus. E interessante que o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa primeira aliança, que era sombra, que era apenas sombra, que era apenas símbolo. Eu vou ler de novo para você, porque eu quero que fique bem gravado isso. Porque os templários atuais, né, os templários dos dias atuais, querem que você continue acreditando que um templo de pedra é a casa de Deus, e não é. Porque hoje a adoração, ela é em espírito e em verdade. Mas vamos lá. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, né? Ao que se chama o santuário, que era a primeira parte. Mas depois do segundo véu, aquele véu que rasgou do alto a baixo quando Jesus morreu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a Arca da Aliança, tudo do antigo pacto, tá? Coberta de ouro todo em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então, tudo isso preparado, o apóstolo Paulo diz: ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo,
cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Agora preste atenção nesses 2 versículos. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então veja só, conservava em pé o primeiro tabernáculo. Jesus morreu no ano 33, mais ou menos. 33. E 30 e poucos anos depois foi que o templo veio abaixo. Jesus morre na cruz do Calvário. Mas o templo em Jerusalém continua de pé. 30 e poucos anos ainda. Os sacrifícios ainda eram feitos. As festas judaicas ainda eram feitas. Porque o templo estava de pé. Então, espiritualmente, a lei já havia sido cumprida, satisfeita por Cristo. Mas os judeus continuavam ainda praticando obras da lei. Até que o templo veio abaixo. Aconteceu isso aqui. Porque o Espírito Santo, diz aqui o apóstolo Paulo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário, quer dizer, não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, o templo veio abaixo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, aqueles que prestavam serviço no templo, eles não eram aperfeiçoados na consciência. Por quê? Aqueles sacrifícios, aqueles serviços, apenas lembravam o pecado, não removia o pecado. Apenas lembrava. E era uma sombra e apontava para o que ia acontecer na cruz do Calvário. Mesmo tendo acontecido na cruz do Calvário, os judeus ainda continuaram 33 anos ou 37 anos, até o ano 70 ainda, fazendo as mesmas coisas, que não era para fazer mais. E hoje os templários continuam fazendo aquilo que não é para fazer mais. Olha só. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz serviço. Não adianta o seu sacrifício, meu irmão, minha irmã. Não adianta nada. Consistindo somente em comidas e bebidas, né? A Santa Ceia, chamada Santa Ceia, que não existe na Bíblia. E várias ablusões. Ablusões são lavagem de corpo, que era o batismo. A justificação da carne, imposta até ao tempo da correção da reforma. Quer dizer, houve um tempo ali de transição. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A redenção, ela é eterna. Por isso que a salvação, você não perde a salvação, meu irmão e minha irmã.
Ah, não perde? Não, não perde, você não perde, porque a redenção é eterna. Os dons de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis. Eu vou ler para você aonde está isso, eu não tinha preparado aqui, mas os dons são irrevogáveis. Eles, né? Os dons, deixa eu colocar aqui, você pode de repente achar aí também, os dons são irrevogáveis. Olha só, Romanos capítulo 11, não me engano, né? Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Porque os dons, eu estou na King James, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E o que está escrito? Que o salário do pecado é a morte. Olha só, salário do pecado é a morte. É verdade, o salário do pecado é a morte. Mas o dom, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, vírgula, mas, porém, entretanto, o dom gratuito, o dom é o quê? Irrevogável. O dom é irrevogável. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, né? É tão lindo isso. Os dons são irrevogáveis. E aqui está, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Os templários não querem que você saiba disso, mas é o que está escrito. Está lá. Está na palavra. Não estou inventando nada. Não inventei nada, não tirei nada da minha cabeça. Apenas estou lendo para você o que está escrito, que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que foi ao terceiro céu, recebeu a revelação do Evangelho da Graça. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Olha, um excelente dia de trabalho para você. Forte abraço. Vamos em frente.